PVC, vamos aos melhores momentos de um jogo muito louco, a virada do Flamengo em cima do São Paulo. Como é que você explica lá em casa este 5-1, PVC? O empate do Flamengo, se olhava para os jogadores do São Paulo, já estavam derrotados. E acho que a campanha tem muito a ver com isso, né? São Paulo fez um bom jogo. O Crespo estava abatido na coletiva e falou sobre a possibilidade que o São Paulo tinha de ganhar o jogo. Você olha para um jogo 5-1 e fala, São Paulo não ia ganhar esse jogo nunca. Só que com 25 minutos do segundo tempo, estava 1-0 para o São Paulo. Foi uma goleada construída em 20 minutos. Então o Crespo tem uma dose de razão quando fala que o São Paulo podia ter vencido a partida. São Paulo começou melhor o jogo, o Flamengo reagiu ainda no final do primeiro tempo. Depois, no início do segundo tempo, sai o gol do Arboleda, falha do jogo do sistema defensivo do Flamengo no jogo aéreo. Você vê o final do primeiro tempo, o Flamengo já está chegando. O Flamengo já estava forte no final da primeira etapa. E o Flamengo reage depois de um bom início do São Paulo também na segunda etapa, de um jogo muito equilibrado. O Flamengo reage, faz 1-1 e aí o São Paulo desmanchou. Se você tem o desmanche do São Paulo junto com a fúria rubro-negra que fez, você falou 10 gols em 2 jogos, mas fez 14 em 3 jogos, porque meteu 4-1 no Defensa e Justiça, num jogo que também não parecia 4-1 quando começou a segunda etapa. Você junta o desmanche do São Paulo, o gol do Arboleda, com a fúria rubro-negra, o trator rubro-negro, veio a goleada em 20 minutos. Mas isso, PVC, lembra os melhores momentos do Flamengo, por exemplo, em 2019. Fico evitando falar o Flamengo do Jesus, porque ainda é o mesmo time. 3 titulares foram embora. Então a base é a mesma. Mas essa fúria que você se refere e as goleadas em cima do Defensa, do Bahia e em cima do São Paulo, elas me lembram muito os melhores momentos de 19. Por quê? 19 era assim, cara, você piscava, o Flamengo fazia o primeiro, o segundo, o terceiro, baixou a guarda, os caras vinham pra cima e quando você acordava tava 3-4-0. E embora o Flamengo não tenha dominado o jogo todo, tava 1-0 pro São Paulo até 70 minutos, o Bruno Henrique conseguiu fazer 3 gols em 9 minutos. Isso me lembrou 19, Pet. Baixou a guarda, vem o primeiro, o segundo, o terceiro, nocaute. Esse que o Flamengo se propõe. Isso que o Renato está retornando a esses jogadores que são excelentes, o timaço, retornando a confiança, autoconfiança, para eles jogarem um solto, propondo o jogo, partindo para cima em busca de cada momento, busca necessária de fazer o gol e fazer a vitória. E não parar. Tanto que em 7 minutos, 3 gols do Bruno Henrique e ainda teve um anulado. Em 10 minutos ele fez 4 gols. Então, realmente, que você está comparando com que parece 2019, é que a gente tem que deixar de comparar com 2019, mas usar a base de 2019 para dizer, tem aqui o time de 2009 que é praticamente o mesmo, tem pequenas mudanças, que você citou já 3 jogadores que mudaram desse time titular, mas a grande base é a mesma, e essa base ainda ganhou alguns reforços, né, porque 2019 tinha menos opção do que agora, eu acho. Então, o Flamengo precisa isso, voltar a ser o protagonista, voltar a vencer a barreira de se mostrar no mercado e no futebol, tanto brasileiro como o sul-americano, um dos que propõe, faz a supremacia, claro que não vai ser sempre possível isso, na maioria das vezes, está fazendo isso. A gente está brincando, mas o começo é assustador do Renato Gaúcho. Primeiro jogo, né, tudo bem, não fez de treino nem nada, foi lá fora, ganhou o resultado, fez o jogo que vale o regulamento, mas depois 5-0, 4-1, 5-1 contra os times que grande parte do jogo estavam páreo para o Flamengo. Aí despistou um pouco, deslizou, baixou a guarda, baixou a atenção e concentração, foco caiu, aí o Flamengo vai lá e aproveita. Então, talvez os placares são enganosos, como a gente está achando, mas mostra, em realidade, supremacia, que não vai acontecer todos os jogos. Nem sempre vai ser eficaz de finalizar 5 vezes e fazer 4 gols no segundo tempo, como fez o Flamengo agora contra São Paulo. Mas realmente casou muito bem e vamos ver se essa
casamento com o Renato, com o Flamengo, dá uma vida longa, né, Rei? 1-0 para o Flamengo contra o Defensa e Justiça na Argentina, na estreia do Renato, depois 5-0 no Bahia, aí 4-1 no Defensa e agora 5-1 no São Paulo. São os números do Renato com 4 jogos de Flamengo, Lédio Carmona. Exatamente. Eu fiz até um roteiro aqui para tentar explicar como eu vi o jogo, mas só um detalhe, né? O Flamengo fez 15 gols nesse período do Renato, 11 no segundo tempo, o que já mostra que um detalhe que eu acho que diferencia bastante o Flamengo do Rogério para o Flamengo do Renato é a questão da fome. O Renato, por exemplo, o Flamengo com o Rogério poderia ter feito 2-0, 3-1 ontem. Ele ia baixar as linhas e administrar. Com o Renato, não. É um time com fome. Então ele vai emplacando goleadas porque o Renato quer botar o time para frente. Ele quer fazer barulho mesmo. Ele quer que o Flamengo faça gol. Então, dos 15 jogos, 11 foram feitos no segundo tempo, na reta final dos jogos. Foram 3 contra o Bahia, 3 contra o Defensa e 5 ontem contra o São Paulo. O Flamengo perdeu poucas taças desde 2019. Ele perdeu o Mundial de Clubes. Ok, ele perdeu o Mundial de Clubes, mas perdeu um gol no último minuto da prorrogação com o Lincoln. Então ele não tinha desistido, ele estava competindo. Ele nunca deixou de competir contra o Liverpool. Ele teve o único jogo que o Flamengo foi atropelado, eu acho que perdeu mesmo na bola, na parte psicológica, foi na Copa do Brasil contra o São Paulo. Ali realmente o Flamengo foi muito mal. E na própria eliminação por Racing, ano passado, na Libertadores, o Flamengo empatou o jogo nos acréscimos e levou para os pênaltis, mesmo sem jogar bem. Então o Flamengo é um time que não desiste nunca. E o São Paulo ontem desistiu de jogar a partir dos 25 minutos do segundo tempo. 5-1. Lembrou um pouco o Bahia nesse sentido no domingo passado também. Dado momento, o Bahia ficou assistindo. Estava jogando tão bem o Flamengo que o Bahia decidiu assistir. Vamos falar agora, vamos ver o que o Renato achou do jogo de ontem no Maracanã. Fala, Renato. Eu acho que independente de ser o melhor futebol do Brasil, não vou entrar nesse mérito, eu acho que a gente procura sempre trabalhar para jogar bem. E aquilo que eu falei, apesar do pouco tempo, eu tenho gostado da equipe. Quem tem começado tem jogado bem, quem tem entrado muito bem. O Flamengo é grande, o São Paulo é grande também. O Flamengo não vinha vencendo o São Paulo, mas o Flamengo vem curtindo voltas olímpicas, que é o mais importante no futebol. Então eu falei, respeite o adversário, até porque é um grande adversário, e vamos jogar futebol. As coisas acontecem normalmente, qualidade a gente tem. É uma coisa que eu costumo falar, não tem que ficar pagando esse mico pro Brasil todo, essas confusões extracampo, entendeu? A minha equipe jogou o tempo todo futebol, buscou a vitória o tempo todo, nós estávamos perdendo, a gente não estava apelando, eu estava cuidando do jogo, eu não posso falar direito o que aconteceu, porque eu estava de costas, mas eu acho que o árbitro agiu muito bem ali no momento, ele puniu quem tinha que punir. Já a gente fala do barraco do Maracanã, mas voltando ao campo, eu dizia que o Flamengo de 2019, a gente olhava para aquele Flamengo e era um quarteto mágico. Hoje é um trio. O Bruno Henrique, o Gabigol e o Arrascaeta são jogadores que nas últimas rodadas fizeram coisas impressionantes. O Gabigol fez 3 gols contra o Bahia, o Arrascaeta foi o melhor em campo na Libertadores contra o Defensa, um maestro, um mágico em campo. E o Bruno Henrique ontem fez 3 gols em 9 minutos. Tá faltando o quarto elemento aí, que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro de 2019. Mas ele não tá no patamar desses 3 hoje, para usar um termo rubro-negro. O quarteto virou trio, Lédio Carmona? Ele hoje é um trio, mas eu já falei sobre isso no programa. Eu não desistiria do Everton Ribeiro, eu insistiria com ele, não tiraria do time. Tem gente que, o Everton Ribeiro tem que sentar um pouco no banco, porque não está numa boa fase. Não. Eu não vejo um jogador para substituí-lo, ainda é um jogador taticamente importante e que pode voltar a fazer parte do quarteto, voltar a brilhar. Como o Bruno Henrique, ficou muito tempo sem jogar bem, ele mesmo admitiu ontem, e ontem fez o que fez. Eu acho que o dia do Everton Ribeiro pode chegar, eu não desistiria dele. Eu costumo dizer o seguinte, o Flamengo é um time tão bom,
o time. O elenco acho que caiu um pouco, mas o time é muito bom. Eu falava isso na época do Domi, mesmo na época do Rogério. Que mesmo quando ele não joga bem, ele é melhor que a maioria. Porque tem muita qualidade. E o Everton Ribeiro entrega essa qualidade, entendeu? Ele não está sendo protagonista, decisivo, mas eu insistiria com ele. Não mexeria com o Everton Ribeiro, Rizek. Não, nem eu. Também não. Primeiro que não sou eu que escalo, né? Então tanto faz se eu mexeria ou não mexeria. Mas também não acho que seja o caso. Não é isso, não. Até porque não tem ninguém fora do time melhor do que o Everton Ribeiro. Não é isso. É só que o Everton Ribeiro não está conseguindo ser tão especial quanto já foi, porque a gente colocava os 4 no mesmo patamar, né? Como jogadores que fariam que ninguém tinha, faziam uma diferença enorme. Ele não na temporada ainda, Rizzo. Sim, e ele chegou a ser o camisa 10 da seleção brasileira titular, porque ele mereceu. Só que ele não está mais, pelo menos a nossa opinião, acompanhando até esse momento o ritmo dos 3 aqui, que está alucinante, o ritmo desses 3. O Arrascaeta, especialmente no meio-campo, tá um esculacho ver o Arrascaeta jogar. Então, mas eu ainda acho que tem uma fotografia do momento. Assim, eu ainda acho que tem um quarteto. É verdade que o Everton Ribeiro está um degrau abaixo do que já esteve. Ele próprio já admitiu isso. E ele estava na seleção e ele próprio admitia isso. E é curioso que dos 4, o único que pode ser chamado em algum momento recente de titular da seleção é o Everton Ribeiro. Porque o Gabigol não foi titular da seleção, embora tenha jogado 90 minutos 2 vezes com o Tite nesse período de eliminatórias em Copa América. A conta que eu estou fazendo aqui só é a seguinte: dos 15 gols que o Flamengo fez sob o comando do Renato, o Gabigol fez 3 e não deu passe. O Bruno Henrique fez 3 e não deu passe. O Arrascaeta fez 1 e deu 4 passes para gol. Então o Arrascaeta contribuiu com 1/3 dos gols. E o Everton Ribeiro não fez gol, mas deu 2 passes para gol. Então você continua tendo participação efetiva dos 4. Ainda que o Everton esteja um degrauzinho abaixo. E tem o Michael, né? Que é o substituto. Briga de verdade. Tivemos depois do 3º gol do Flamengo. O banco do São Paulo, os profissionais do São Paulo no banco de reserva se incomodaram com o que entenderam ser uma provocação. Que segundo o pessoal do São Paulo partiu do médico do Flamengo, o Márcio Tanuri. Ele inclusive acabou expulso. E, aliás, o preparador físico do São Paulo também, né? O Alejandro Corran. E tem sido muito comum, né? Barraco em jogo do nosso futebol tem sido algo muito comum. Você tá vendo a expulsão do Alejandro Corran, preparador físico do São Paulo. E médico não é expulso, né? Então ele é advertido. O médico tem que ficar no campo, evidentemente. Mas seria o equivalente a uma expulsão também do Márcio Tanuri, o médico do Flamengo. Fala, PVC. Não, isso tá uma vergonha. Essas cenas são uma vergonha para o futebol brasileiro, mas elas são ainda mais vergonhosas quando elas se somam com o bate-boca do Lisca e do Daniel Paulista com o árbitro de Vasco e Guarani. O Lisca tinha razão até. O Lisca dizia: ele chamou você de mal intencionado e você não botou ele para fora. Com o Enderson Moreira, que foi expulso na primeira partida dele no Botafogo e saiu batendo boca com o assistente, e até de uma maneira muito pejorativa, mal educada. Que mais? Esse final de semana teve pelo menos 4 episódios assim. Alguém precisa fazer alguma coisa. Já está acontecendo do lado de fora, que o Lédio chamou a atenção. Todo jogo tem barraco de dirigente se comportando como torcedor nas tribunas. Então tem gente demais dentro do estádio, falando demais dentro do estádio. Isso aqui roda o mundo. É uma vergonha. Não parece campeonato de futebol profissional. Sim. Ô, Rizek. Diga, Lédio Carmona. Posso dar, primeiro, uma sugestão. As secretarias municipais de saúde, elas deveriam fazer visitas surpresa aos estádios na hora dos jogos de futebol para ver quantas pessoas estão fora de campo. Lá presentes, dando pitaco, gritando, quando os estádios deveriam estar fechados para pessoas, para convidados. Eu não estou falando desse jogo, de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Seria importante, que ela ia pegar vários flagrantes de coisas que acontecem. Eu não vou entrar no mérito de quem estava certo ou não na briga, porque eu não vi. Eu não vi, eu não ouvi, eu não sei.
como aconteceu. O Crespo dá a versão dele, eu acho que a entrevista do Renato foi ótima, ele não passou pano, nem pro brigão do Flamengo, e disse mesmo que isso aí é uma apagação de mico, ele tem toda a razão. Só lembrar o seguinte, os auxiliares técnicos e treinadores gostam de ser chamados de professores, eles são professores para dar exemplo, entendeu? Então, se eles entram numa briga, eles estão errados, eles têm que dar exemplo. Médico está em campo para cuidar, para tratar dos jogadores, para cuidar de quem passar mal. Não é para brigar, ainda mais sem máscara. Assim como também estava sem máscara o auxiliar técnico do São Paulo, o preparador físico que foi expulso. Os brigões estavam sem máscara, também não dando exemplo. Então é o seguinte, eu não sei quem estava certo, eu sei que todos estão errados, que eles estão ali com outras funções. Se é professor não briga, entendeu? Professor não briga, professor ensina e médico cuida.